Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não deixamos deixar sem proveito a graça que recebemos. Revele a bondade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre é fácil a gente explicar a graça de Deus sobre as nossas vidas, mas uma coisa é fato: quantas coisas nós não pensamos e no final nós não fazemos nada. Aquilo não passa de um pensamento. É aquilo que chamamos de procrastinação. Eu sei o que é o certo, eu sei o que devo fazer, mas no final eu acabo não fazendo nada ou faço algo totalmente contrário àquilo que eu deveria ter feito. E assim, nós vamos colecionando fracassos na nossa vida. Ao invés de estudar ao longo da semana, resolvemos passar o último dia estudando. E no final, além do cansaço, isso não reflete o conhecimento. Mas será que a nossa vida ela tem que ser para provar algo para alguém? Ou esse conhecimento ele deveria trazer algum tipo de vantagem para nós? Nós não devemos apenas procurar dizer para as pessoas: olha o que eu sei, como se a gente estivesse colando em uma prova, mas demonstrar através do nosso comportamento o quanto Jesus e a graça de Deus está sobre nós, porque graça é favor imerecido, graça é satisfação, graça é o controle dos pensamentos. Graça é Jesus colocando dentro de nós a certeza, a qual antes nós não tínhamos, em materializar além da nossa vontade. Também criando dentro de nós um sentimento muito maior de zelo pelas coisas de Deus, de cuidado pelas pessoas, de amar ao próximo, assim como Jesus nos pediu: ame ao próximo como a ti mesmo. E assim a nossa vida ela vai se transformando. A graça ela sai de dentro de nós e se manifesta através dos nossos comportamentos, através das nossas palavras. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz, eu tenho que refletir Cristo no meu dia a dia. No passado, nós não tínhamos o comportamento certo, o pensamento certo, a vida certa, nós não tínhamos nada, nós éramos escravos dos nossos próprios desejos e a vida se resumia simplesmente a isso, a se frustrar, a se magoar, a culpar alguém e a viver eternamente querendo e nunca satisfeito. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 6, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Então quem está conversando conosco? Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios. Ontem nós falamos do capítulo 4, hoje nós estamos falando do capítulo 6. E Paulo nos chama de algo que, no passado, para quem não acreditava em Deus, hoje ser um companheiro é até assustador, digamos assim. Porque Jesus era uma ideia tão radical na minha cabeça, aonde eu teria que me abdicar de todas as coisas, de tudo aquilo que para mim, entre aspas, era o prazer, e deveria ser uma vida totalmente chata. Mas sabe por quê? Porque eu tinha uma vida, aliás, eu tinha uma ideia equivocada do que era Jesus.
porque eu olhava a igreja e achava que a igreja sabia o que era Jesus. A igreja não sabe o que é Jesus, a palavra sabe, o Espírito Santo sabe, o amor sabe o que é Jesus, a igreja não. A igreja olha o que é recurso, o que é poder, o que é dinheiro, o que é hierarquia, o que pode e o que não pode. Ela é o não, Deus é o sim. Talvez por olhar a igreja e o comportamento das pessoas que estavam dentro da igreja, aquilo não me cativava tanto a ser um companheiro de Cristo. Eu acho que é isso que motiva eu pregar a palavra, para poder dizer, olha, Cristo é diferente. Existe um amor que ele é diferente, ao qual você não precisa pagar, ao qual você não precisa ter um cargo, ao qual você, para servir, não precisa ficar provando alguma coisa para alguém. Cristo é o amor, Cristo é o perdão, Cristo é a paz, Cristo é a solução, Cristo é a salvação. É Ele quem Deus nos deu, a qual pagou os nossos pecados, ao qual nos ensina a maneira correta de viver. Isso é Jesus. Leia a palavra de Deus no Novo Testamento, se você acha que você não tem fé. Conheça ao Cristo, receba o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo. Dentro do teu quarto, aonde ninguém pode ver, naquelas noites em claro, você vai ver uma coisa: nunca mais vai existir noites em claros, nunca mais vai existir dor, nunca mais vai existir choro, nunca mais você vai se sentir abandonado, sozinho, esquecido, nunca mais. Porque na presença do Espírito Santo isso deixa de existir. Isso que você existe é a falta de Deus. É a tua alma chorando porque você não alimenta ela através da palavra e da oração, dos louvores. Faça o teste e veja. Veja se é necessário continuar tomando remédio, fazendo terapia, se humilhando, mendigando o amor das pessoas, tentando achar que alguma coisa precisa acontecer ou alguém precisa chegar para sua vida se completar. A falta que sentimos é a falta de Deus. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, que alegria poder me sentir um companheiro de Deus. Antes eu era um inimigo do Senhor, ao qual perseguia as pessoas que diziam acreditar nele. E hoje eu tento, gastando o meu tempo, gastando a minha vida, gastando aquilo que eu tenho, para que as pessoas elas possam ter um encontro com Jesus, possam ter um encontro com a palavra de Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, e poderem sentir a mesma graça que nós sentimos, a graça que é de graça, a graça que nós recebemos não porque nós merecemos, ela não vem através dos nossos próprios esforços, não, ela vem pela misericórdia de Deus. Então nós somos companheiros nesse serviço, todos nós. Aqui não tem um que não vai ter que falar de Jesus, porque todo mundo que está tomado pelo Espírito Santo fala de Jesus. E é isso que às vezes falta conhecimento, para que nós possamos perceber que o Espírito Santo ele vai vir dar glória a Deus, ele não vai vir dar glória a mim, ele não vai vir aqui ficar me gabando, não vai vir aqui ficar criando uma vida onde eu acho que tenha que ser isso ou aquilo, não. Ele vem para cumprir um propósito e um chamado que é de quem? De Deus, para que todas as pessoas possam conhecer o seu amor, conhecer a sua bondade. Pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Então nós lemos a palavra de Deus todos os dias, ouvimos louvores, a nossa mente ela está sendo domada pelo Espírito Santo, o nosso coração está sendo curado, os gatilhos emocionais eles estão sendo tirados, nós sentimos paz, mudamos a nossa maneira de viver, mudamos as nossas palavras e nós estamos naquele processo de conversão, aonde nós estamos convencidos que Cristo é o caminho. E a nossa vida ela tem se modificado. Mas agora é o que Deus está dizendo. Bom, a graça já está na vida de vocês. Chegou a hora de dar frutos. Chegou a hora de dividir essa graça. Chegou a hora de ser luz. Chegou a hora que as pessoas elas também possam conhecer o seu testemunho e a sua história. Chegou a hora de desfazer todo o mal que nós fizemos, porque a bondade não é um desejo. A bondade é a graça se manifestando através da nossa vida. É quando Jesus ele me convence que eu preciso servi-lo.
E assim nós temos que pegar essa graça que Deus tem dado a nós todos os dias e não deixar apenas dentro dos nossos pensamentos. Porque o que eu mais encontro é crente inoperante. Ele já entendeu o que é o pecado. Ele já entendeu o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Só que ele fica ali, inoperante. Ele não faz nada. Deus, ele não pediu para não fazer mal. Deus, ele pediu para amar. Amar a quem? Ao próximo. E quem é o próximo? É quem está próximo. É quem você tem a oportunidade para amar. Nós não escolhemos a quem nós amamos, nós não escolhemos a quem nós perdoamos, nós não escolhemos a quem nós oramos. Quem o Senhor coloca nos nossos pensamentos é esse que nós vamos orar, é esse que nós vamos amar, é esse que nós vamos ajudar. Eu não vou ficar observando a vida das pessoas e querendo modificá-las para que a minha vida se facilite ou para que eu tenha algum tipo de vantagem. Não é para isso que serve a nossa conversão, é para servir a Deus, não para servir a nós mesmos. E tem pessoas que, infelizmente, elas precisam de um pouco mais de tempo para conhecer o Senhor. E elas precisam observar um pouco mais a nossa vida para acreditar que Jesus fez alguma coisa. É por isso que alguns ainda continuam dizendo: ah, mas você faz isso, mas você falou isso. Sem problema nenhum. Nós devemos ser exortados, nós devemos ser corrigidos. E a palavra, ela nos destina ao lugar ao qual Cristo nos reservou. Se eu não sou capaz de ouvir a verdade porque eu acho que alguém está se intrometendo na minha vida, eu não deveria nem ser cristão. Porque se Jesus, ele não pode falar: olha filho, olha filha, isso não é certo. Se eu sou sábio, eu penso como Deus, eu vivo como Jesus viveu, eu falo como Jesus falou. Se eu sou tolo, eu acho que o problema é as pessoas estarem falando. Porque palavras, elas não vão me machucar. Palavras, elas não vão me tirar do centro. Se eu saio do estado de amor e de graça para entrar no estado de revolta e de ódio, tem alguma coisa errada comigo, não com a pessoa que fala. Porque se o Espírito que está em mim, sabendo eu que é maior que o Espírito que está no mundo, tem alguma coisa de errado. Jesus não se comove com as palavras das outras pessoas, nem de ódio. Jesus se alegra, sim, com as palavras de amor. Então a graça, ela não pode ficar sem proveito. E eu queria chamar você à reflexão. Como você tem aproveitado a graça de Deus na sua vida? Será que se as pessoas elas olhassem as suas redes sociais, elas conseguiriam enxergar a graça de Deus? Será que as pessoas, depois de, 6 meses que te encontrassem de novo, elas iriam encontrar uma nova pessoa? Ou você ainda estaria reclamando das mesmas coisas? A gente percebe o quanto nós somos inoperantes quando nós vivemos falando e reclamando das mesmas coisas ao longo do tempo. É como se as coisas elas nunca passassem. É como se a árvore ela nunca crescesse. Algo que nunca cresce senão que está morto. Tudo aquilo que está vivo, graças a Deus, tem crescimento, tem frutos, tem algo a qual se orgulhar, tem obras a qual se dizer, tem servidão ao Senhor. Escutem o que diz Deus. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Então, o que aqui Paulo está citando? Ele está citando Isaías 49. E naquela promessa de Isaías, Deus tinha marcado um tempo ao qual ele iria realizar a bondade, ao tempo ao qual a graça ela começaria a agir sobre nós. E tem uma boa notícia. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, se você está recebendo o Espírito Santo, se a graça de Deus está na sua vida, se você sente paz, uma paz que você não consegue explicar, que você compara a sua vida hoje com a tua vida de antigamente e fala: rapaz, tô diferente, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. É nesse momento que você está entendendo que a misericórdia é a vontade de Deus. E Deus, ele atendeu o teu pedido. Que talvez você nem tenha sabido que pediu, mas quando você abriu a Bíblia e começou a ler a palavra e começou a querer aquele Jesus para a tua vida, o teu coração pediu, com gemidos que muitas vezes você nem sabia o que estava dizendo, com lágrimas que você nem sabia o que significavam, mas Deus estava lendo e traduzindo o teu coração e vindo tirar todo o sofrimento de você. E ele diz: eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. E esse dia ele só chega quando nós trazemos Jesus para a nossa vida.
Você não vai ser salvo porque você mudou de emprego, você não vai ser salvo porque conheceu alguém, você não vai ser salvo porque você tem um plano de saúde, você não vai ser salvo por causa do remédio, você não vai ser salvo porque é disso ou daquilo, porque eu fui no médico A, B, C ou Z, porque eu fui num especialista, porque é em outro país. Nada disso traz salvação. Nada. Porque quanto tempo nós não passamos por um corpo curado, sem doença, sem nada, mas uma mente totalmente perturbada? Quanto tempo nós não gastamos fazendo mal para as pessoas, invejando, cobiçando, odiando, prejudicando as pessoas? Porque se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou prejudicando alguém. E Deus fala que isso é pecado. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E se eu estou pecando, eu estou desagradando a Deus. O pecado é desobedecer a Deus. É Deus colocar diante de você a oportunidade de mostrar que você mudou, mas não, você quer fazer pirraça. Será que é Deus mesmo que está controlando a nossa vida ou não? Será que a graça está na nossa vida ou não? Então, se a graça de Deus está na minha vida, tem outra coisa que precisa acontecer. Escutem, este é o tempo em que Deus mostrará a sua bondade. Se a graça já está na minha vida e ela não vai ficar sem proveito, o que falta na minha vida? A bondade. É eu praticar aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. É eu perdoar, é eu amar, é eu falar, é eu parar de pirraça, eu parar de ficar alfinetando, de ficar xingando, de ficar brigando, de ficar cobrando. É eu começar a olhar e falar, bom, ao invés de fazer o mal, eu vou começar a fazer o bem. Eu vou começar a fazer diferente. Por quê? Hoje é o dia de ser salvo. Hoje. Como que eu vou ser salvo? Porque eu tenho que morrer crendo em Jesus Cristo. Morrer obedecendo a Deus. Morrer obedecendo aquilo que o Senhor coloca dentro do meu coração. Então eu posso conhecer a palavra e morrer em pecado. Morrer lá no meio da bebedeira, morrer lá fazendo aquilo que desagrada a Deus, ou eu posso morrer crendo no Senhor. Louvando o Senhor, adorando o Senhor, orando para o Senhor, está tudo bem. Como será o dia que o Senhor vai nos encontrar? E é engraçado quando a gente pensa em salvação, parece que Jesus ele tem uma obrigação, né? Como se eu tivesse pulado de um barco e ele fosse passar com o barquinho dele e me buscar. Ele tem a obrigação de me salvar, ele não vai deixar eu ali na água nadando. Você veja como as pessoas, a gente coloca obrigações sobre nós não colocamos responsabilidades. Nós queremos direitos, mas não queremos deveres. Eu acho que nós devemos ter deveres. Os direitos tanto faz. Se eu estiver servindo ao Senhor, o Senhor vai garantir tudo, porque Deus ele é bom. Agora, se eu só me preocupo com os meus direitos e não com os meus deveres, é sinal que eu não estou servindo. É sinal que eu não estou fazendo as coisas direito, da forma que deveria estar fazendo. E hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia de perdoar, hoje é o dia de amar, hoje é o dia de virar a chave, hoje é o dia de começar a ler a palavra de Deus, porque amanhã pode ser tarde. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho. A nossa vida é a primeira Bíblia que todas as pessoas elas leem. Então não basta eu falar que eu faço as coisas direito, tem que parecer ser direito. Não é aquela coisa de falar, ai, Deus conhece o meu coração. Nós falamos disso. Quem fala isso certamente que não viveu, observando o trabalho, sabendo que outras pessoas estão ali vendo a tua vida, que elas estão olhando que você está falando de Jesus, elas esperam mais de você. Nós que falamos de Jesus, nós somos mais cobrados. Nós não, né? Todos nós devemos ser mais cobrados, porque o Senhor está vendo tudo que nós fazemos. O Senhor se alegra quando nós fazemos o que é direito, mas se entristece quando nós fazemos o que é errado. Então, será que a nossa vida está sendo usada da forma correta? Será que a mensagem que eu estou passando de Cristo na minha vida está sendo passada da forma correta? Às vezes você quer a sua liberdade, não é para ser livre do pecado, mas para poder pecar sem as pessoas falarem que é o pecado. E quando alguém diz a verdade para você, isso te incomoda. A verdade ela nos incomoda, ela nos traz ainda mais certezas. E por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Isso é muito importante. Se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar. Se o que eu tenho para dizer não complementa, eu fico em silêncio. O silêncio, ele vale ouro.
Nem sempre eu tenho que dizer alguma coisa, nem sempre eu tenho que ter uma opinião, nem sempre eu tenho que estar de um lado. Tem coisas que elas já aconteceram, não vai mudar nada. Não vai mudar nada ficar falando, e às vezes a gente fica ali revivendo coisas do passado como se eu pudesse fazer diferente. Não pode fazer nada. Mas então eu vou aprender com a lição. Na escuridão você não vê nada. Não existe aprendizado longe de Deus. Quem nos ensina é a palavra, quem nos faz ver é a luz. Se a gente continuar lá em Tito 2, versículo 11 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então, quem é Tito? Era alguém que ajudava Paulo, assim como Timóteo. Só que, diferente de Timóteo, que ainda era uma pessoa insegura, uma pessoa jovem, uma pessoa ao qual a mãe e a avó era judia, Tito não. Tito ele não era circuncidado, e Tito era aquele cara que era chamado para resolver problema, era o porrete. Tito era o porrete. Tem problema? Vai lá, Tito, vai lá dar um jeito naquela igreja, vai lá dar um jeito naquelas pessoas. Por quê? Porque ele já estava maduro na fé. Ele não tinha aquela insegurança de quando nós estamos nos convertendo, de ter medo do pensamento ou das palavras. Se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu não tenho medo de palavras, eu não tenho medo de ações, eu não tenho medo de pessoas. Como Jesus dizia, se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Porque é melhor você entrar maneta no reino dos céus do que você ser jogado no lago de fogo. Então ele nos coloca dentro de uma experiência de vida muito mais forte, aonde o nosso propósito e o nosso princípio e a nossa batalha, ela começa a ser vencida. Aonde nós colocamos a nossa obediência a Deus acima dos nossos próprios interesses, e a nossa vida ela passa a ser isso. Claro que a nossa vida hoje não dá para comparar. Quando eles falavam que estavam sofrendo perseguições, porque as perseguições lá, pelo menos no meu caso, com certeza tem pessoas em outros lugares, em outros países que sofrem ainda as mesmas coisas que os apóstolos e discípulos sofriam por crerem em Jesus Cristo. Mas hoje nós temos uma paz totalmente diferente. Porém, isso não diminui o poder de Deus. Isso não diminui a manifestação do Senhor na nossa vida. E eu tenho que entender até quando eu vou ser como Timóteo, fraco, alguém que Paulo escreveu uma carta convertendo, ensinando ele qual era a doutrina, o que ele deveria crer ou não. Ser como Tito, alguém que Paulo instruía, vai lá e faz, vai lá e resolve. Enquanto para Timóteo ele tinha que dizer, filho, presta atenção nisso. Paulo falava como Timóteo, como falava com o filho. Quando ele conversava com Tito, era como se fosse com um irmão. É como se ele estivesse indo lá fazer. E vão existir os dois tipos de pessoas, as quais nós podemos contar na obra de Deus e as quais nós vamos evangelizar. A evangelização é para os Timóteo. O servir é para Tito. E nós vamos sair do Timóteo para Tito, para Paulo, até ser como Cristo. Porque o Espírito Santo nos torna todos iguais. E nós temos que almejar esse céu, almejar alcançar essa servidão ao Senhor. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então quem nos salva é a graça. A graça. Onde a graça ela atua? Na minha mente, no meu coração, nas minhas intenções. É ela que vem tranquilizando. A graça é como se fosse a luz. É a luz. Você não aperta o interruptor, a lâmpada ela acende. A luz ela sai da lâmpada e vem até os meus olhos. A graça é isso. É o que chega nos meus olhos. Eu não consigo entender, mas ela chega nos meus olhos. E ela revela algo que eu posso ser salvo primeiro de mim mesmo.
Depois eu entendo que existe um depois, que nós temos falado bastante no depois, nas consequências das nossas atitudes, nas consequências dos nossos atos, porque se eu faço algo que estraga o meu depois, eu não deveria fazer. Então é fácil a gente identificar quando a gente começa a se sabotar. Eu tenho que tirar essa sabotagem, esse processo de recompensa, essa ideia do eu mereço fazer errado porque eu já fiz muito certo. Qual que é o sentido? É como se você limpasse a tua casa inteira e depois no final do dia falar, eu mereço, vou entrar com o tênis sujo aqui dentro. Qual é o sentido de você ter gastado tanto tempo para depois se desfazer em tão pouco? Então a graça nos dá a certeza da salvação. Se alguém perguntasse, você vai para o céu ou vai para o inferno? A graça ela me faz dizer, eu vou para o céu, sem parar, sem pensar. É engraçado, né? Quando a gente costuma olhar no olho das pessoas e elas vão pensar, elas sempre olham para algum lugar que nunca é para você. É como se eu tivesse que olhar para cima, não sei se é para direita ou para esquerda, mas sempre ela olha em algum lugar para pensar. Quando nós estamos tomados pelo Senhor, a certeza é tanta, a graça é tanta, que a pessoa, você acha que vai para o céu? Para o céu, é lá que Jesus está. Onde Jesus está é onde eu quero estar. Vou aguardar o meu Senhor chegar, e se Ele chegar agora, Ele vai pegar eu em oração, vai pegar eu em louvor, vai pegar eu servindo. Eu sou crente bom, eu sou crente fiel, eu não sou crente só de igreja, não. Essa é a questão, esse é o amor, esse é o espírito certo das coisas. Essa graça nos ensina. A graça ela mexe na onde? Nos nossos pensamentos. A sabedoria, ela faz o quê? Ela nos ensina. Então eu penso da forma correta e eu ajo da forma correta. E o que a graça ela ensina? A abandonarmos a descrença, que é aquele processo que eu já comentei com vocês sobre a minha conversão, que eu fiquei 2 anos para aceitar que Deus existia, porque sempre que eu estava fazendo uma oração, vinha uma vozinha na minha cabeça. Você está orando para quem? Não tem ninguém aí? Ninguém tá te ouvindo, não vai acontecer nada, não tem nada. Não tem problema, eu continuei orando. Aqui é a questão. Não é porque alguém falou que não existe. As pessoas mentem. Não é porque tá na minha cabeça que eu vou tomar como base. Porque minha cabeça me fez sofrer, me fez ter depressão, me fez querer tirar a própria vida. Como que eu posso confiar na minha cabeça? Eu não confio, eu quero a palavra. Eu quero esse amor, eu quero essa alegria. Eu não vou ficar confiando não, sai pra lá, diabo. Então essa é a certeza que nós temos que ter. Não é porque, não tá sentindo. O problema é teu. Jesus dá a condição de nós estarmos atrás disso e eu vou atrás. Eu vou. Chega de ficar com esse pensamento de descrença. Isso o quê? É a graça. E que mais que ela tira de mim? As paixões mundanas. Aquilo que o mundo me oferecia, os prazeres, o golinho, a droguinha, sabe? A pornografia. Você ficar olhando e cobiçando todo mundo, querendo todo mundo, colocando a culpa em todo mundo. Então, tudo que é mundano, sabe? Essa idolatria pelas coisas do mundo. Eu precisar ver para poder querer. Não, eu quero sentir. Eu quero sentir o amor, eu quero sentir a alegria. Eu quero sentir algo além de mim mesmo. Eu quero sentir. Eu quero e eu vou sentir. Por quê? Porque o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo me faz sentir todas as coisas. Então a graça também ela muda a forma que eu me relaciono com o mundo. E eu começo a viver e vivemos neste mundo. De que forma? Uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então tudo que eu faço é pensando em quem? Em Deus. Em demonstrar que o que eu faço é certo, para não deixar dúvida com ninguém. Porque se eu preciso explicar o que eu faço, de alguma forma eu fiz errado. Porque a verdade por si só ela é clara. Ela não precisa ser explicada, ela não precisa ser complementada. E nós aprendemos com o Espírito Santo a viver dessa forma. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a minha vida ela vai permanecer assim, por quê? Porque eu estou esperando a Cristo. Eu estou esperando a segunda vinda de Jesus. E eu vou ficar vigiando, e eu vou ficar orando, e eu vou ficar evangelizando, e eu vou viver de forma prudente, eu vou viver de forma correta. E eu sei que isso não é por um esforço que eu faço. Eu deixei de beber porque eu estou indo... Não. Eu não bebo porque eu não sinto vontade, porque o Espírito Santo está em mim. Eu comecei... Sempre que uma pessoa vier te questionar por que você não faz algo, é a oportunidade que você tem de pregar.
Você quer um testemunho mais pobre e feio? Por que você não está bebendo? Porque eu vou na igreja. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí o cara vai falar, então se eu for na igreja eu não vou poder beber. Já pregou errado. É fácil você falar, olha, antes eu sentia vontade, antes eu tinha desejo, mas você não sabe o que aconteceu. Eu comecei a ler a palavra de Deus e eu notei que os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles começaram a mudar. Sabe quando tudo fica em paz? Sabe quando parece que você está satisfeito? Sabe quando você acorda bem? Você fala, nossa, como eu estou bem hoje. E aí eu percebi que aquela vontade eu já não tinha mais. Então é por causa de Jesus que eu não tenho feito isso, porque eu sinto que Ele está em mim e que eu não tenho mais esse tipo de desejo, mais essa vontade. Eu já não sinto mais carregado, já não sinto sobrecarregado, já não sinto triste. Olha a diferença. Foi Ele em quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então, o que Ele está dizendo aqui? Quem nos livrou de todos esses pensamentos, sentimentos, comportamentos? Foi Jesus. Quem purificou a nossa mente? Foi Jesus. Quem fez de nós um povo que pertence somente a Ele? Foi Jesus. E para que Ele fez isso? Para que nós pudéssemos fazer o bem, para que a bondade de Deus ela pudesse ser vista através da nossa vida. Então olha como a graça ela chega e modifica tudo. E depois que ela modifica, ela também faz o nosso comportamento ser a bondade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que a graça de Deus ela possa ter proveito na nossa vida e que nós possamos ser a bondade de Deus sim na vida de outras pessoas, que nós possamos amar, perdoar, ajudar, orar, né? Orar, louvar, adorar. Se essa mensagem ela faz bem para alguém e às vezes você está ouvindo e Deus coloca alguém no teu coração, chega nessa pessoa, oferece a mensagem, mas antes de só enviar, testemunhe. Olha, eu estava ouvindo, lembrei de você, tá tudo bem, não sei o quê. Se você quiser ouvir, eu sei que às vezes parece longo, mas passa tão rápido. Venda o Jesus. É assim que nós convencemos as pessoas no começo, até elas chegarem à luz e ver que Deus é bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.